Olá! Obrigado por se juntar a mim para esta meditação. Convido você a se permitir mergulhar profundamente nesta mensagem, que vai te inspirar a buscar ainda mais a Jesus. Antes de começar, quero te pedir para você respirar fundo, relaxar o seu corpo e tranquilizar os seus pensamentos. Você conhece o versículo em que Jesus afirmou ser o pão da vida? Está escrito em João, capítulo 6, versículo 48. Ele afirmou que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a nossa alma o que o pão é para o corpo, seu alimento. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus Cristo é quem satisfaz o espírito dos que acreditam nele. Na passagem de João, capítulo 6, dos versículos 25 ao 59, Jesus ensina acerca do pão da vida. Este pão dá a vida não só materialmente, mas espiritual e eternamente. Você sabia que uma multidão continuava procurando Jesus após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes? As pessoas tinham comido fartamente do pão dado por Jesus e esperavam receber novamente. Os judeus aguardavam ansiosos pelo líder libertador prometido, que os pudessem livrar do domínio romano. João, capítulo 6, versículos 14 e 15. A carência material era grande. Muitas famílias viviam com recursos escassos. E ao verem que Jesus havia alimentado uma multidão de milhares de pessoas, imaginaram que se iniciaria uma revolução. Um rei milagroso que dá comida a todos chegou. Mas, muito mais que alimentar os corpos, Jesus veio trazer o alimento para a alma humana. Você sabia que o pão é um símbolo que representa Cristo? O pão é um alimento necessário. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. Ele é o pão sem o qual o homem não pode viver. É um alimento simples e nutritivo. O pão é acessível a todos, todas as faixas etárias e todos os tipos de pessoas. Jesus é simplesmente a vida para todos, jovens, velhos, fracos, fortes. O pão é uma comida que precisamos diariamente, não é mesmo? Alguns alimentos podem ser ocasionais, mas o pão de cada dia, todos os dias, é importante para manter o corpo saudável. Você já percebeu que até nas mesas mais simples, o que se espera é ter fartura de pão para fortalecer aqueles que dele se alimentam? Jesus é esse alimento abundante, que deve ser absorvido e repartido com fartura. E é muito importante sabermos que esse pão não é apenas para o consumo pessoal, mas também para a sua comunidade. Pessoalmente, precisamos de Jesus e precisamos partilhar esse pão com outros famintos. O pão não foi feito para estar escondido no armário ou exposto numa vitrine. Ele precisa ser ingerido para dar sustento e vida. O homem vive em busca de satisfazer suas necessidades. E considerando integralmente a sua totalidade, sabemos que ele possui pelo menos 3 tipos de fomes. Primeiro, fome natural. Esse tipo está relacionado a todas as necessidades básicas do homem. É a busca pela satisfação física e pessoal. Isso é, fome do corpo, pão, água, necessidades básicas. Fome emocional, felicidade, paz, pertença, sentido, segurança. E fome mental, intelectual, vontade, verdade, justiça e etc. Segundo, fome antinatural. Esse é o tipo de apetite criado pela nossa natureza caída, contrário à vontade do Criador, que nos fez à sua imagem. É uma necessidade alimentada por coisas que nos fazem mal. Em vez de buscar pela satisfação legítima da nossa existência, ambiciona-se por comidas falsas, ilusões, excessos, drogas, delírios, desejos malignos e coisas sem sentido real, original.
Terceiro, fome sobrenatural. Essa é uma fome diminuída e sufocada por muita gente. Trata-se da fome da alma. Aqueles que não a notam ainda estão mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Esse anseio é revivificado por Cristo quando vamos até Ele com fé. Essa fome real, espiritual que projeta para toda a vida, é satisfeita quando nos alimentamos do pão da vida, Jesus. Assim, por Ele, somos totalmente satisfeitos. João, capítulo 6, versículo 35. Nossa fome e sede de justiça serão saciadas. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Se Jesus for a nossa única fonte nutricional, jamais sentiremos desejos pelas comidas do mundo. Você já se deu conta de que a origem de todo bem provém de Deus? Ele é o provedor amplo de todas as bênçãos, tanto espirituais como temporais que temos. Além do sol, do ar, da água, do pão, da natureza, Ele nos deu o que é essencial para a existência plena. Ele forneceu aquele que, ao seu ver, é central e necessário para todos terem vida: Jesus Cristo. Deus, o autor da criação, revelou que era preciso para nós funcionarmos direito. Jesus é a chave que nos mantém conectados à vida sempre. Ele é o alimento capaz de sustentar meros humanos até a eternidade. Você sabia que Jesus é superior ao maná? O pão que caía do céu e supria o povo de Israel no deserto não foi a maior provisão concedida de graça. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 35, e em João, capítulo 6, versículos 57 e 58, lemos que o maná satisfez as necessidades corporais deles durante um tempo, mas Jesus satisfaz as necessidades espirituais para sempre. A multidão que ouvia Jesus claramente associou as suas palavras ao testemunho de seus antepassados sobre o maná enviado no deserto. Em João, capítulo 6, versículos 32 e 33, Jesus distinguiu a verdadeira fonte de provisão. Não foi Moisés, mas o próprio Deus que lhes deu o pão do céu. Você tem se alimentado do pão da vida? Alimentar-se do pão da vida é a comunhão do Espírito com o Salvador, e não a alimentação física. A fé é meio de absorver a provisão de Deus. Isso significa alimentar-se da verdade de Cristo através da fé. Em João, capítulo 6, versículo 35, está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso implica em ir a Jesus com fé, assim como o faminto busca se alimentar de pão. Ter o alimento sobre a mesa não satisfaz ninguém, a menos que este seja ingerido e assimilado pelo corpo. Mas uma vez comido, o pão torna-se em vigor, em força e em vida. O trabalhador que ingeriu e assimilou o pão tem forças para exercer suas atividades, com bom ânimo e vitalidade. Assim também Jesus precisa ser assimilado pelos que creem nele. Isso transforma a vida por completo. Jesus Cristo é o alimento espiritual que dá a vida aos que dele se aproximam e assimilam a sua palavra pela fé, em suas mentes, corações, com confiança, amor e temor. Na Bíblia, há outras associações ligadas à ideia do pão da vida. Árvore da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 e capítulo 22, versículo 2. Água da vida. João capítulo 4, versículo 14. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e capítulo 7, versículo 17. E 1 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Antes de finalizar, eu gostaria de te motivar a alimentar-se diariamente do pão que é Cristo. Aquele que vem a Ele e crê nele, nunca mais terá fome e sede.
Após ouvir esta meditação, eu tenho certeza que você foi encorajado a buscar e servir ao Senhor. Abençoe a vida de alguém, compartilhe esta mensagem com seus amigos e também deixe um like aqui no vídeo para eu saber que você gostou deste conteúdo. Aqui no canal você também encontra outras meditações para ouvir. Até o próximo vídeo e fique com Deus.